lhe dá razões se o tipo de veneno puder ser identificado, então ela definitivamente ficará bem, mas mesmo que o tipo de veneno usado seja desconhecido, Yuri criará vários feitiços de proteção para salvaguardar a vida de Melissa para que ela não perca a vida por beber o veneno. No entanto, Nine ainda discorda das ações de Melissa de sempre se colocar em perigo. Embora Melissa seja forte, ela ainda pode se machucar e morrer, e toda vez que ele vê Melissa correndo riscos, Nine se sente tão intensamente desamparado, sentindo-se tratada como fraca. Melissa explica que, embora ela não seja muito inteligente, ela também não faria nada tolo como este plano. Ele será executado porque ainda há uma garantia confiável da sobrevivência de Melissa. Melissa também enfatiza que Nine é seu mordomo e sua amiga, então Nine não tem uma obrigação para proteger Melissa. É Melissa quem deve protegê-lo como um mestre que trouxe Nine para a família Fordervrati. A própria Melissa será responsável por todas as consequências de suas ações. De repente Nine se levanta e diz que está disposto a beber chá venenoso se ordenado por Melissa, mas ele preferiria que Melissa não bebesse nenhum veneno. Nine começa a se afastar dizendo que está pronto para aceitar punição porque ele não pode fazer o que Melissa pede a ele agora. Então Nine pede permissão e sai da sala, deixando Melissa sozinha. No próximo dia chega durante o intervalo de treinamento de espada. Carter pergunta a Melissa se algo aconteceu entre ela e Nine, porque geralmente durante o intervalo Nine corriam para cuidar de todas as necessidades de Melissa. Mas hoje Nine ficaram à distância. Melissa admite que ela e Nine brigaram ontem. Desde então Nine está apenas cumprindo suas funções e não disse nada. Carter se senta ao lado de Melissa e pede mais detalhes sobre o que realmente aconteceu. Melissa não entra em detalhes, mas apenas dá uma breve visão geral. Depois de ouvir a história que Carter sugere que Melissa é alguém que demora a ler a sala. Carter explica que Nine se preocupa com Melissa não porque ele acha que ela é fraca, mas porque Melissa muitas vezes faz coisas imprudentes devido à sua força. Infelizmente, Melissa ainda não entende porque algo assim deixaria Nine com raiva. Carter sente que Melissa será difícil de entender se apenas explicada com palavras. Então tem que ser mostrado diretamente. Carter imediatamente interrompe sua sessão de intervalo e pede a Melissa para se preparar para continuar seu treinamento de espada. O barulho de espadas ecoa alto na residência de Fordervrati. É Melissa e Carter trancadas em uma intensa sessão de prática de espada até que Melissa desencadeia seu movimento característico, enviando a espada de Carter voando e ela caindo no chão, impressionada com a de Melissa. Esgrima natural. Carter a elogia, mas Melissa suspeita que Carter tenha deliberadamente caído em sua última troca, de acordo com sua aposta. Já que Melissa está ganhando, Carter concorda em revelar porque ela deixou as forças dos Cavaleiros Reais por Robbie, um dos irmãos mais velhos de Yuri. Minutos antes, Robbie chega em seu tapete voador para buscar Carter. Ela explica que, como os Cavaleiros Reais não têm permissão para namorar, ela corajosamente escolhe deixar as fileiras das quais Melissa se lembra o romance original em que o irmão mais velho de Yuri é casado. Embora sejam meros personagens coadjuvantes neste mundo de fantasia romântica que ainda parecem ter vidas românticas, Carter elabora que a vida de um cavaleiro não é tão glamourosa quanto ela pensava. Sentindo-se subestimada como mulher, ela escolhe renunciar e promete proteger apenas Robbie. Melissa se sente pressionada pela proximidade de Carter e Robbie, mas Carter garante a ela que é adorável como Robbie voa em um tapete só para vê-la. Voltando à discussão principal, Carter explica que ela e Robbie sabem que são indivíduos fortes. Ela dá ordem real de cavaleiros e Robbie, um feiticeiro da casa de Elizabeth, mas eles ainda se preocupam com a segurança um do outro mais do que com a sua, impulsionados por emoções em vez de lógica. Mas parece que Melissa não entende muito bem o ponto de vista de Carter. Então Carter aponta sem rodeios exemplos de amor. Nine que, apesar de seus argumentos, está silenciosamente cuidando de Melissa, e Melissa, que está roubando olhares às 9 durante a prática. Em outras palavras, eles gostam um do outro. 2 semanas depois, na casa da família Elizabeth, Yuri está preparando uma poção com ingredientes incomuns, como cauda de lagarto, chifre de unicórnio e asas de fada, com as quais Melissa se preocupa. A cor da poção,
mas Yuri garante a ela que é um antídoto mágico. Melissa vai se resignar a beber, confiando que a manterá viva. Yuri pergunta sobre os planos de Melissa em relação ao espião em seu meio. Melissa não tem planos, mas acredita que o espião ainda não percebeu que eles foram descobertos. Yuri acha que Melissa parece disposta a perdoar o espião apesar de ter espancado uma vez um espião pego em sua casa. Melissa se defende dizendo que o espião cruzou a linha ao entrar no quarto de Yuri. O irmão mais velho de Yuri desferiu os golpes mais duros. Yuri também pergunta se o tipo de veneno é conhecido, embora não seja. Yuri promete fazer a erva mágica mais potente para garantir a segurança de Melissa, mas Melissa permanece em silêncio, perdida nela. Pensamentos. Lembrando as palavras de Carter sobre ela gostar de Nine, seu rosto corando com o pensamento. Acontece quando Carter termina de dizer que Nine e Melissa gostam um do outro. Melissa e Nine acidentalmente travaram os olhos. Nine olha para Melissa com carinho, embora ele rapidamente mude seu olhar, percebendo que ele está realmente bravo com ela. Vendo isso, Melissa percebe que Carter estava certa após esse incidente. Melissa se torna mais consciente de seus sentimentos por Nine. No entanto, como Melissa nunca o fez, esteve em um relacionamento romântico antes, que ela não sabe o que fazer. Ela até dá desculpas para ir à casa de Yuri apenas para evitar Nine. Yuri percebe o comportamento incomum de Melissa, especialmente vindo para casa sem Nine, seu servo leal que sempre a acompanha, mas Melissa garante que está tudo bem. Yuri ainda suspeita que algo está acontecendo com Melissa. Então ela sugere que Melissa resolva seus problemas antes de sua festa de chá planejada com Pavão. Melissa acha que é uma boa ideia e decide que não será incomodada por esses problemas, uma vez que eles sejam resolvidos. Ela se levanta e se despede, sentindo-se revigorada para enfrentar seus problemas de frente para que ela possa conseguir o que quer, seja mudando o final do romance ou seu relacionamento com alguém. Yuri se sente um pouco triste ao ver Melissa partir, mas continua trabalhando, prometendo fazer o antídoto perfeito. Algum tempo depois, a cena muda para um armazém com muitas caixas de madeira, onde uma mulher está escondida na escuridão. Ela se arrepende de sua decisão de aceitar a oferta de Peacock, especialmente agora que ela está sendo convidada a fazer algo que ela não quer fazer naquela época. Peacock ofereceu-lhe uma posição como empregada doméstica na casa de um nobre para que ela pudesse fornecer informações quando necessário. Graças à ajuda de Peacock, seus irmãos mais novos sobreviveram e ela se pergunta sobre o perigo de dar informações a Peacock agora que ela se arrepende. Trabalhando como espiã para Peacock porque ela está sendo convidada a fazer algo terrível, mas naquela época ela não podia recusar a oferta de Peacock porque era para seus irmãos e para si mesma. Ela acha que se soubesse que seria convidada a fazer algo terrível, ela não teria feito amizade com sua target Melissa, mas acontece que ela gosta de ser amiga de Melissa, que é forte e brilhante. Na carta que Peacock ordena que o espião confesse ser o assassino de Melissa, Fitch ameaçando a segurança de sua família se ela não obedecer. A mulher está dividida entre temer pela segurança de sua família e sua carinho por Melissa. De repente alguém abre a porta do armazém, revelando Melissa, que está procurando o espião Annie. Annie rapidamente desculpa seus olhos lacrimejantes como irritação de poeira, mas Melissa ainda pergunta se Annie quer confessar algo para ela, indicando que Melissa já sabe quem é o verdadeiro espião. Isso faz Annie chorar ainda mais ao confessar seus erros. Um momento depois, Melissa entra no modo detetive. Ela explica que suspeita Annie é uma espiã porque a família Pirralha raramente contrata novos funcionários e o último não foi contratado para trabalhar para Melissa, a espiã. Para Pavão deve ser alguém que trabalhou para Melissa por um tempo ou alguém próximo a ela, mas pode ser subornado. A fraqueza de Yona é dinheiro, mas Yona e Melissa já derrotaram Pavão juntas, e quanto a Nine, é altamente improvável que ele possa ser subornado para trair Melissa, então isso deixa apenas Annie como possível espião. Ouvindo a explicação de Melissa, Yona a provoca por confiar na intuição sem evidências sólidas, envergonhando Melissa por ela habilidades de detetive. De volta ao tópico principal, Melissa pergunta a Annie se todas as suas palavras doces e boas ações foram apenas um ato. É claro, Annie
Garante a ela que eles eram genuínos em seu coração. Melissa acredita que Annie não é má, apenas alguém com um passado difícil. No entanto, Annie é inteligente porque ela rapidamente acusou outro servo quando ouviu Melissa falar pela primeira vez sobre um espião em sua casa. Annie pede desculpas em lágrimas e surpreendentemente Melissa perdoa por Melissa. Ela acredita que as boas ações de Annie não eram totalmente falsas, mas ela avisa para não trair sua confiança novamente. Annie fica profundamente comovida por ser perdoado e está pronto para aceitar punição. No entanto, para Melissa é difícil punir alguém, especialmente depois de perdoá-los. Melissa diz que eles vão pensar sobre punição mais tarde e como forma de redenção. Ela ordena que Annie faça o que foi pedido na carta do pavão. É claro que Annie fica chocada ao ouvir isso, mas Melissa explica novamente que Annie deve matar Melissa confessar suas ações para prender o pavão algum tempo depois. Durante a sessão de treinamento de espada de Melissa, Melissa parece preocupada porque Nine não está presente como de costume. Carter percebe a preocupação de Melissa, mas quando perguntada, Melissa nega pensar sobre o paradeiro de Nine. Melissa fica um pouco irritada pela observação anterior de Kara. Todos os preparativos correram de acordo com o planejado. A cura de Yuri, todos os antídotos foram feitos com sucesso e o espião foi capturado. O que significa que a equipe de Melissa está pronta para lançar um contra-ataque ao pavão. No entanto, Melissa agora evita Nine com mais frequência por causa das palavras do carrinho e para complicar ainda mais as coisas. Nine também está evitando Melissa cena e às custas de Melissa e sugere que ela não deveria se sentir envergonhada. Melissa brinca de volta dizendo que CNA deveria se preocupar mais consigo mesma porque agora Melissa sente vontade de demitir toda a sua equipe por causar dores de cabeça. Carter ri disso e retruca que se ela é demitida, ela vai sair com Robbie para construir a bela casa dos seus sonhos. Melissa fica ainda mais irritada porque sua ameaça não funcionou. Vendo a expressão assustadora de Melissa, Carter rapidamente pede desculpas e explica que ela estava apenas brincando. Melissa tenta conter sua raiva e se concentra em seu treinamento de espada. Ela decide fazer as pazes com Nine após a sessão de treinamento. Melissa pega sua espada mágica para praticar. Sabe que a espada mágica não é uma espada comum porque emite uma quantidade enorme de energia, tornando-a um tanto intimidante para o treinamento, mas Melissa está determinada a vencer o treinamento sessão para desabafar suas frustrações. Percebendo que sua piada pode ter ido longe demais, Carter pede desculpas novamente. Melissa diz que Carter é muito rápida em se desculpar, enquanto outros precisam de dias para descobrir como se desculpar bem ouvindo suas próprias palavras. Melissa percebe que deveria se desculpar com Nine para consertar seu relacionamento de volta ao normal, em vez de apenas desabafar sua raiva com pessoas inocentes. Ela deve abordar o problema principal. Melissa percebe que nem decidiu que tipo de relacionamento ela quer com Nine e vice-versa. Se ela não sabe, então Melissa acha que deveria apenas perguntar diretamente a ele. Melissa pede permissão a Carter para encerrar sua sessão de treinamento de espada, o que Carter permite com a condição de que haja uma aula de maquiagem mais tarde. Melissa imediatamente vai encontrar Nine dentro da casa. Nine está sentado sozinho em seu quarto, perdido em pensamentos, quando de repente ele é abordado por Yona, que está preocupado com ele. Embora Nine diga que não há nada de errado, Yona aponta que é óbvio que Nine e Melissa estão discutindo porque eles não têm conversado ultimamente. Nine explica que ele se sente como se tivesse cruzado uma linha ao desafiar as ordens de Melissa. Agora que Melissa continua evitando, Nine sente como se ela não quisesse mais vê-lo em sua mente. Yona acha que Nine realmente quer se desculpar, mas não tem coragem, especialmente depois de Melissa tem evitado que ele faça Nine se sentirem ignorados. Yona diz a Nine que tem certeza de que Melissa não o deixaria assim, mas Nine ainda se sente sem esperança e está pronta para aceitar as ordens de Melissa, mesmo que isso signifique deixá-la. Mas de repente eles ouvem Melissa chamando o nome de Nine. Nine faz uma pausa por um momento e Yona pede que ele vá ao encontro de Melissa, que o chamou. Nine corria o mais rápido que pôde sem fôlego. De choque e pânico, Melissa também está correndo em direção às Nine, convidando-o para sair em um encontro. Melissa está sem fôlego.
Depois de correr enquanto Nine se sente intrigado com o convite repentino de Melissa, Melissa sugere que eles saiam imediatamente e experimentem uma comida deliciosa em um restaurante para que possam comer e conversar juntos. É claro que Nine se sente emocionado com o convite, mas ele tenta não se empolgar muito para não cometer erros como antes. Quando se opôs ao pedido de Melissa, vendo Nine ficar em silêncio, Melissa fica ansiosa e pergunta se Nine não aceita convite com ela a seu coração. Batendo forte seu rosto corado, Nine respostas que é claro que ele quer ir porque ele adora boa comida. Pensar em sair em um encontro faz com que Melissa e Nine se sintam extremamente estranhos e seus corações batam tão rápido que parece que eles podem explodir um pouco mais tarde. Nova York e Melissa estão em uma carruagem puxada por H. Infelizmente, eles percebem que não sabem para onde ir porque nenhum deles nunca saiu para comer antes de Nine diz que ficará feliz em comer qualquer coisa, mesmo que seja apenas comida de rua, mas Melissa não quer isso, então ela sente que deve confiar em sua habilidade passiva sorte para encontrar um bom restaurante quando a carruagem passa. Um restaurante. Melissa imediatamente pede ao motorista da carruagem para parar lá alguns momentos depois. Quando eles descem da carruagem mais uma vez, Nine fica surpreso, mas satisfeito com o comportamento de Melissa porque ela o ajuda a descer da carruagem dentro do restaurante. O interior é decorado com acessórios em forma de coração e tudo é rosa. Vendo isso, Melissa se lembra do quarto de Duke decorado com um tema semelhante. Melissa lamenta a sorte de encontrar um restaurante com tal atmosfera estranha. O garçom do restaurante chega e explica que o restaurante está realizando um evento especial voltado para casais como Nine e Melissa. Preocupados sobre se sentir desconfortável, Melissa pergunta se Nine quer se mudar para outro lugar. Nine diz que cabe a Melissa se ela quer se mudar, mas pelo rosto corado de Nine é evidente que ele gosta do restaurante, mesmo quando o garçom erroneamente assume que Nine e Melissa são um casal. Vendo isso, Melissa decide ficar no restaurante enquanto eles se sentam à mesa. A mente de Melissa vagueia, percebendo que ela costumava pensar que Nine era sempre bom para ela por causa de sua natureza genuína, mas agora Melissa percebe que talvez Nine tenha gostado dela todo esse tempo, explicando sua bondade. Melissa, que está solteira há tanto tempo, se perde em seus pensamentos porque há um cara que gosta dela, fazendo-a se sentir envergonhada e nervosa. Depois de se acalmar e voltar a si, Melissa pergunta a Nine que comida ele quer pedir. Surpreendentemente, Nine já pediu sua comida porque Melissa ficou em silêncio e perdida em pensamentos todo esse tempo. Acontece que Melissa estava perdida em seus pensamentos por um bom tempo. Depois, recuperando a compostura, Melissa começa a falar seriamente. Ela pede desculpas por estar com raiva de Nine mais cedo porque ela não entendia as preocupações de Nine, então ela falou. Ouvindo duramente isso, Nine diz que ele deveria ser o único a se desculpar por não entender as intenções de Melissa. Nine promete que não agirá assim novamente porque ele é o leal mordomo de Melissa. Melissa fica um pouco surpresa com a declaração de Nine, pois sugere que Nine está agora estabelecendo limites em seu relacionamento, mas de repente Melissa pergunta se Nine gosta dela. Neste momento tenso, o garçom chega com a comida pedida. No entanto, o garçom rapidamente percebe que é o momento fora e apressadamente se desculpa para que Nine e Melissa possam terminar a conversa. Os primeiros Nine ficam em silêncio por um momento, fazendo com que Melissa se pergunte se Nine não ouviu sua pergunta. Quando Melissa está prestes a se repetir, Nine responde que ouviu as palavras de Melissa claramente. Nine explica ainda que ele já deu sua resposta antes. É só que Melissa não ouve o que Nine disse antes de Nine se levantar e caminhar até Melissa. Ele diz que realmente gosta de Melissa. Eles se olham e Nine gentilmente segura o pescoço de Melissa em sua mente. Nine quer beijar os lábios de Melissa. Com o passar do tempo, o rosto de Nine se aproxima do de Melissa, mas de repente Melissa chama o nome de Nine com um tom questionador. Nine instantaneamente sai e rapidamente pede desculpas por seu comportamento. Nine garante a Melissa que ele realmente gosta dela, mas se Melissa não se sentir confortável com isso, Nine está disposto a esconder seus sentimentos.
Nine apenas implora que ele ainda possa permanecer perto de Melissa no dia seguinte durante o treinamento de espada. Carter pergunta a Melissa sobre seu encontro ontem. Melissa responde que eles só acabaram comendo um bife delicioso em um restaurante. Carter está curiosa para saber por que Melissa não terminou com um namorado. Melissa brinca com Carter sobre estar desapontada, embora Carter provavelmente tenha saído ontem também desde que o treinamento foi cancelado. Carter fica impressionado que o palpite de Melissa está correto e está prestes a começar a falar sobre sua intimidade com Robbie. Mas Melissa rapidamente pede para começar o treinamento da espada imediatamente. Enquanto se preparam para o treinamento de Melissa e Nine acidentalmente travam os olhos. Nine usa seu olhar afetuoso e sussurra à distância para Melissa ter cuidado, fazendo Melissa corar. Descobriu-se que ontem, quando Nine expressou seus sentimentos, Melissa estava tão em pânico que ela esqueceu de respirar. Vendo a expressão de Melissa assim, Nine pediram a Melissa que esquecesse o que ele acabará de dizer, mas Melissa respondeu que não queria esquecer e não se importar se Nine tivesse sentimentos por ela, porque era direito de todos gostar de alguém. No entanto, Melissa admitiu que, para então, ela não tinha confiança para dar o tipo de relacionamento que Nine queria. Ouvir a resposta de Melissa deixou Nine um pouco desapontados, mas Nine não pressionaram Melissa a responder aos seus sentimentos atuais. Nine estava pronto para esperar, e quando Melissa estava pronta, Nine expressariam seus sentimentos novamente, melhor do que apenas dizer que eu gosto de você. Melissa congelou ouvindo a conversa doce de Nine. Um tempo depois, Yuri chega à residência Fordevrat para informar Melissa que o convite do Pavão para a festa do chá foi aceito por Yuri. No convite, Pavão até escreve que se Yuri quiser convidar Melissa será permitido. Yuri explica que, como Nine já sabe o tipo de veneno que será usado, Yuri criou com sucesso o antídoto perfeito, embora Yuri sinta que mesmo sem Nine, suas próprias habilidades são suficientes. Nine responde a Yuri ao dizer que Yuri não deveria ser descuidado e arriscar a vida de outras pessoas. Vendo seu argumento, Melissa não entende por que Yuri e Nine acham difícil se dar bem. Em seguida, Melissa convida sua equipe a se preparar para caçar o pavão arrogante. O tempo voa e o dia da festa de chá finalmente chega. Melissa e sua equipe, composta por Yona, Nine e Annie, estão prontas para partir. Melissa tranquiliza Annie para não se preocupar porque Melissa protegerá a família de Annie. Então Annie só precisa fazer o que lhe é pedido na carruagem. Melissa pergunta ao cocheiro quanto tempo a viagem levará. O cocheiro responde que geralmente leva de 1 a 2 horas, mas como ele escolheu o cavalo mais rápido e melhor para hoje, ele espera que eles chegará mais cedo. Melissa não se importa que a viagem seja mais curta, até que de repente ela percebe algo preocupado. Ela pergunta se o cavalo que o cocheiro mencionou é o mesmo que ela montou durante o torneio de caça. Na verdade é o Véu Negro, o cavalo preto. O cocheiro explica que desde que Melissa domou o Véu Preto, o cavalo se tornou mais gentil e adequado para várias tarefas, e é por isso que ele está puxando a carruagem agora. Melissa de repente se lembra dela promessa quebrada para Black Viu sobre deixá-lo mastigar o cabelo de Jake. Com certeza Black Viu guarda rancor por essa promessa quebrada e planeja se vingar. Quando a carruagem começa a se mover, Preta Viu a puxa com toda a sua força. Pouco tempo depois, a equipe de Melissa chega ao seu destino. Annie está esparramado no chão sentindo náuseas por causa da tração em alta velocidade do Véu Negro. Melissa sente como se fosse a primeira vez que andava de carruagem tão rápido quanto um carro esportivo. Véu Preto, embora exausto, parece satisfeito por ter se vingado e enlouquecido. Apenas Melissa e Nine estão ilesos durante toda a angustiante jornada. Nine mantiveram Melissa perto para protegê-la. No entanto, os outros, incluindo Yona, precisa de um descanso para recuperar seus sentidos. Do portão de entrada, a mansão do Pavão exala luxo. Até mesmo as rosas de joias anteriormente rejeitadas por Yuri agora são usadas para adornar o jardim. A equipe de Melissa espera no portão até que um servo em pânico corre para cumprimentá-los pedindo desculpas pelo atraso. Já que Melissa chegou mais cedo do que o esperado, Melissa descarta o atraso e apenas pede para entrar. O servo concorda, mas dá a Annie um olhar desconfiado. Dentro da casa, raro pinturas e decoração luxuosa
Preenchem o espaço destaque a um requintado interior estufa jardim Pavão já está lá dando as boas-vindas Melissa retorna a saudação. Com sua melhor expressão, embora ela secretamente odeie Pavão, é claro que Peacock sente o mesmo que Peacock mostra a Melissa a área da festa do chá, já que Melissa está uma hora adiantada. Peacock a convida para sentar e esperar. A atmosfera fica estranha quando as duas pessoas que se desprezam sentam-se juntas em silêncio. Melissa acha estranho estar com Peacock, que parece que vai ficar até Yuri chegar. Melissa mentalmente amaldiçoa Blackville por fazê-la chegar muito cedo e reza para que Yuri chegue logo. Eventualmente Yuri chega Melissa e Pavões para cumprimentar Yuri simultaneamente, fazendo com que os dois se sintam enojados com sua sincronização. Yuri, tomando a iniciativa, senta-se ao lado de Melissa, o que irrita o Pavão. O Pavão agradece formalmente e dá as boas-vindas a Melissa e Yuri na festa do chá. No entanto, Melissa pode dizer que, embora as palavras do Pavão sejam direcionadas a ambos, seus olhos estão obsessivamente fixos em Yuri, deixando Yuri desconfortável com seus olhos selvagens, olhos de Pavão. Todo o corpo de Yuri, Melissa se sente totalmente enojada com o comportamento do Pavão. Furiosa, Melissa considera abandonando seu plano de prender Peacock e apenas espancando-o ali mesmo. No entanto, Yuri agarra sua mão sussurrando que está tudo bem. Que ela confia que o plano de Melissa vai funcionar graças a Yuri. Melissa consegue se acalmar. Ela agradece Pavão pelo convite. Pavão estala os dedos sinalizando a um servo para trazer o chá especial para o evento. Pavão explica que sente que Melissa não confia no chá servido por seus servos, então ele permitirá que o servo de Melissa o sirva em vez disso. Annie, tremendo levemente de medo, derrama o chá de Melissa enquanto Melissa olha para seu chá por um momento. Pavão a provoca perguntando-se ela está preocupada com o chá barato. Melissa responde dizendo que está considerando se o chá está envenenado. Pavão tenta tranquilizá-la de que é apenas seu medo infundado. Melissa decide beber o chá como ela faz. Todo mundo fica tenso. Sorrisos de Pavão satisfeitos ao ver Melissa bebendo. Mas Nine está visivelmente fervendo depois de beber o chá. A xícara de chá de Melissa se estilhaça no chão quando ela começa a tossir sangue. Agora vamos mergulhar no passado de Yuri. Houve momentos em que Yuri tentou escapar do enredo original, mas toda vez que ela falhou e foi recapturado como um pássaro em uma gaiola. Quando o Pavão capturou Yuri, ele tratou Yuri como um pássaro de estimação, cuidando bem dela, mas negando seu Pavão da liberdade. Garantiu a Yuri que homens nobres não eram bons para seu Pavão. Revelou que ele também era parte nobre de sangue, mas não recebeu nada além de traição e miséria deles. Como um Pavão filho ilegítimo, viu a si mesmo e Yuri como estando no mesmo barco que de volta ao presente, onde Melissa está deitada no chão manchando a boca com sangue. Yuri corre para ela preocupada, apesar de saber que isso estava chegando. O Pavão se aproxima de Yuri alegando ignorância do que está acontecendo. Yuri fica com raiva acusando o Pavão de descaramento enquanto Melissa desmaiou depois de beber chá de Pavão para provar sua inocência. Pavão bebe de sua própria xícara e permanece bem. Yuri sabe em seu coração que Melissa previu que o Pavão envenenaria a xícara, não o chá em si. Então tudo está indo conforme o planejado. O Pavão sugere que talvez um dos próprios servos de Melissa, guardando rancor contra ela, envenenou seu chá. Yuri retruca que isso é um absurdo, irritando o Pavão, que ameaça Yuri, dizendo que ninguém pode ajudá-la lá. Nine, Yona e Anne estão cercados por servos de Pavão incapazes de agir neste momento. Yuri fica preocupado, perguntando-se por que Melissa não acordou de seu desmaio. Ela começa a duvidar se sua magia, a mistura de ervas, falhou em salvá-la. Convencida de que a fórmula era perfeita, ela se pergunta se falhou porque tentou se desviar do enredo do romance original, acreditando que causou a morte de Melissa. Yuri derrama lágrimas ao ver o desespero de Yuri. O Pavão fica satisfeito por ele professar seu amor por Yuri, prometendo fazer qualquer coisa por ela. O Pavão promete nunca brincar ou abandonar Yuri. Então tudo que Yuri precisa fazer é ficar ao seu lado. Se você estiver tenta fugir. Pavão vai amarrar suas pernas. Se Yuri causar problemas ao Pavão, vai cortar sua língua. E se Yuri sussurrar palavras doces para outro homem, o Pavão decapitará aquele homem.
Yuri está totalmente desanimado, sentindo mais uma vez que ela não conseguiu mudar seu destino, mas de repente a voz de Melissa quebra o silêncio, dizendo ao pavão para levar suas bobagens para a cadeia com ele. Enquanto ela fala, Melissa se prepara para dar um soco no pavão.